Pessoal, com a chegada confirmada do Ancelotti para treinar a seleção brasileira, o mundo inteiro está reagindo à vinda do italiano. E dessa vez foi o ex-jogador inglês Wayne Rooney quem rasgou elogios ao técnico. Ele falou tudo o que espera do Ancelotti no comando da amarelinha. Fica aí até o final para ver em detalhes o que o Rooney disse. E depois eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, hein? E outro ponto importante. O Real Madrid está se despedindo, provavelmente, do maior treinador da sua história. Ancelotti conquistou 3 Champions League com o clube. Mas mesmo com esse currículo gigante, está deixando o time de uma forma nada boa. Ele sai no fim de uma temporada desastrosa, em que o Real não ganhou nenhum título relevante e ainda perdeu 4 El Clásicos contra o Barcelona, sendo 2 deles com goleada. Se você olhar só os resultados, vai parecer que o Ancelotti fez um péssimo trabalho, ou até que está ultrapassado. Mas quem assistiu de verdade a temporada do Real Madrid sabe, o Ancelotti fez milagre. O time teve muitos desfalques, um elenco cheio de lesões, e ele precisou improvisar demais. Um exemplo é o Valverde, que é meio-campista e até herdou a camisa do Toni Kroos. Jogou boa parte da temporada improvisado como lateral. Isso mostra o quanto o Ancelotti teve que se virar com o que tinha em mãos. Outro exemplo claro é o Lucas Vázquez. Ele sempre foi ponta direita, mas teve que jogar praticamente a temporada inteira como lateral, por causa da grave lesão do Carvajal logo no início do campeonato. E nem vou entrar no drama da zaga. O Real Madrid está terminando a temporada sem zagueiros titulares. Tudo por causa de lesões. Ou seja, dizer que o time não deu certo por culpa do Ancelotti é injusto. A verdade é que ele é um dos maiores treinadores da história do futebol. Talvez até o maior quando o assunto é títulos. São 5 Champions League no currículo, além de títulos nas 5 principais ligas da Europa: La Liga, Premier League, Série A, Bundesliga e Ligue 1. Isso é para poucos. Então sim, o Ancelotti tem nome e história para comandar a seleção brasileira. Agora é claro que muita gente queria ver o Jorge Jesus no cargo, por ele conhecer melhor o futebol brasileiro e ter um estilo mais agressivo. Mas com todo o respeito ao Jorge, em termos de carreira e conquistas, não tem comparação. O Jorge Jesus é um grande técnico, sem dúvidas, mas o Ancelotti está em outra prateleira no futebol. Agora se liga nas palavras do Rooney. Ancelotti é o melhor técnico que eu vi atuar no futebol. Ele tem um dom de extrair todo o talento de um jogador. Seu estilo versátil de jogo é excelente. Ele se adapta ao adversário. O Brasil tem muita sorte em ter um treinador desse nível na seleção. Eu nunca vi um técnico do calibre do Ancelotti comandar uma seleção. Normalmente, treinadores nessa fase da carreira já estariam aposentados. Se for olhar só pelos nomes, ele é de longe o melhor técnico entre todas as seleções do mundo. Nenhum chega perto das conquistas dele. Ele tem pouco tempo até a Copa do Mundo, pouco mais de 1 ano, mas já convive e treina vários jogadores brasileiros, como o Vini Júnior e outros que estão no Real Madrid. Por isso, não acho que será tão difícil ele se adaptar. O histórico do Ancelotti com jogadores brasileiros é excelente. E, sinceramente, acredito que ele tem tudo para fazer um ótimo trabalho na seleção. Agora, se o Brasil vai chegar forte na Copa, aí é difícil prever. O Brasil é uma grande seleção, sem dúvida. Mas a verdade é que o peso da camisa não ganha jogo sozinho. Pessoal, de fato o Ancelotti é o melhor nome possível para assumir a seleção. Agora, se ele vai dar certo, ou até mesmo conquistar o tão sonhado Hexa, só o tempo vai dizer. Certamente vai se cercar de jogadores de confiança dele, gente experiente. Por isso fala-se muito na possibilidade da volta de Casemiro, que voltou a jogar como titular, jogar até bem no Manchester United, que está fazendo uma campanha ridícula no campeonato inglês, assim como o Tottenham, mas os dois vão decidir a Liga Europa, então pode ganhar um título internacional e pode com isso se classificar para a próxima Liga dos Campeões. E o Casemiro tem jogado, né? Fez até alguns jogos bons, agora Atlético de Bilbao e tal. Então, consequentemente, ele deve chamar alguns jogadores que ele já conhece mais experientes, outros ele vai observar, de repente, aqui no Brasil. Mas morar aqui, morar em outro lugar, faz a menor diferença. Para o Edinaldo, creio que sim. Porque, embora não faça diferença, se alguém quiser pegar no pé, e aí é óbvio que vai ver o movimento dos técnicos brasileiros
dos parceiros dos técnicos brasileiros, dos jogadores amigos dos técnicos brasileiros que pararam de jogar e vão ficar cornetando tudo que puder do Carlo Ancelotti, tudo que puder. Um técnico estrangeiro na seleção brasileira é a queda da última trincheira dos técnicos brasileiros acomodados, ultrapassados, parados no tempo, que foram perdendo espaço. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Perderam espaço. E aí os caras começaram a ocupar o mercado brasileiro. De clubes e agora de seleção. E agora? Vão bater direto do cara. Não tenha dúvida se o Brasil jogar mal e tal, qualquer coisa. Ah, não mora no Brasil. Ia ser motivo para reclamar. Lembrando sempre que o técnico campeão do mundo, Lionel Scaloni, mora na Espanha. Não mora na Argentina. Valência, né? Ele estabeleceu, acho que é La Coruña, né? Que ele jogou no Deportivo. É Valência, não é? Oi? Não é Valência? Acho que é La Coruña. Bom, enfim. Que foi onde ele jogou. Nem em Madrid, né? No interior. Estabeleceu residência lá quando parou de jogar, ficou por lá e tal. Tem casa na Argentina, vai e volta. Não muda nada para ele, porque lá, inclusive morando na Europa, ele está mais perto da maioria dos jogadores convocáveis, né? Vamos imaginar aqui, os goleiros. O único goleiro que ele pode querer conhecer melhor, pronto para jogar na seleção, que atua no Brasil, é o Everton. Acho que é o Everton, não tem outro, não vejo outro. Assim, pronto, cara pronto, se eu precisar contar. Ele tem dois certos, certamente, o Alisson e o Ederson. Se ele quiser observar alguém, acho que seria o Everton. Ele não conhece, ele pode ver 2, 3 jogos do Palmeiras, não precisa vir aqui. Se quiser ver depois no campo, ele vai assistir um jogo do Palmeiras. Lateral... Os goleiros convocavam, um joga no Lyon e o outro joga no Mundo Árabe, né? Os que vêm normalmente sendo convocados. Bento, né? É o Bento e o Lucas Perry, né? Que pois joga na França. Lyon, né? Então você pega lateral. Se ele quiser chamar o Alexandre, que é possível. Jogador experiente, que ele conhece nesse momento. Joga no Brasil, mas cansou de ver o Alexandre. Lateral, se for o Alexandre, ele vai ter que dar no mundo todo para procurar. Viu? Agora, se ele quiser ver, por exemplo, o Wesley, que foi convocado, ele vai ter que ver jogo do Flamengo. Mas ele pode pegar relatórios, ver alguns vídeos, depois ele para um dia, assiste um jogo no estádio, vai lá. E não é um jogo que vai... Aí ele vai ver um jogo, o cara joga mal, aí não serve. Não. Então a análise tem que ser mais profunda. Né? Zagueiro, vai chamar Marquinhos. Já conhece, já trabalhou com ele. Já trabalhou com ele. E por aí vai. Vamos imaginar que ele queira pro meio campo, que ele queira chamar João Gomes, André, que joga no Wolverhampton. Então lá na Inglaterra. Para ser um parceiro do Casemiro, se forem 2 volantes, por exemplo, né? Vinícius. Eu acho que vai montar o time pro Vinícius, certamente, como jogou. Ele vai montar, acho eu, meio que parecido com o Real Madrid. Um time com velocidade. Os volantes todos jogam na Premier League, mano. Todos jogam. Todos. Até o Paquetá, né? Que tá nesse... Sim, todo mundo joga lá. Então, eu imagino que... Vamos imaginar que ele queira trazer o Richarlison, que ele conhece também. Né? Rafinha joga direto contra. Ele joga contra. Savinho ele já jogou. Bem, jogou contra. E joga agora. O Manchester City ele já está vendo lá no campeonato inglês. Né? E ele pode, se quiser trazer o Richarlison, por exemplo, para ser uma opção de centroavante, que está meio distante da seleção, mas é um cara que ele conhece, também está na Europa. Também vai ter que ver jogo do Everton. Então, se ele morasse na Europa, estaria até mais perto de jogadores observáveis do que aqui. Mas aí tem essa coisa de morar... Aqui no Brasil mesmo, se você pegar, ele vai ter que olhar o Flamengo. Porque tem o Pedro, tem o Wesley... Gerson. E Gerson. São jogadores que são chamados. E Léo Ortiz. Léo Ortiz, né? Vai ter que olhar bem o Flamengo. Léo Ortiz é o jogador que ele tem que observar. Que ele porque o zagueiro total tem o... Do Juventus está machucado, foi a Copa do Mundo, Brenner. O Magalhães machucou também. Tá fora. Se ele tiver que olhar bem mesmo aqui pro time no Brasil, vai ser o Flamengo. Agora, antes de parar num jogo do Flamengo para ver esses caras em ação, é claro que ele vai ver vídeos e vai pegar a estatística do jogo, característica, para ter uma ideia de quem é. O Léo Ortiz, acho que é o tipo de jogador que é interessante ele observar. Até porque ele gosta de jogar muito com até o falso 9. O Rodrigo Caetano e o Juan devem dar uma lista para ele. Os últimos convocados. Foram esses aqui pelo Dorival, pelos antecessores. Explicar com a característica e tal. Vai falar que é Fabrício Bruno, vai falar esses aqui. Todo mundo. Inclusive no Brasil. O falso 9, que é um perfil no YouTube, ele fez lá uma análise e ele destacou isso. Ele gosta de zagueiros que jogam com passe longo, que ele joga muito com bola longa, né? Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Você acha que o Brasil pode ganhar o Hexa com Ancelotti? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.